Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o teu nome, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, é o poder, é a glória para todo sempre. Amém. Louvado seja o doce nome do Senhor Jesus. Engrandecido seja o doce nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Jesus amado, por mais esse início de madrugada, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, por mais esse dia, Senhor. Obrigada, Senhor, por essas primeiras horas, Senhor Jesus. Eu quero glorificar o teu nome. Eu quero, Senhor Jesus, exaltar o teu nome, Senhor Jesus, por esta madrugada, Senhor. Eu quero agradecer ao teu nome, Senhor. Eu quero apresentar, Senhor Jesus, cada vida, Senhor, que vai, Senhor Jesus, entrar, Senhor Jesus, nesta live. Cada vida, Senhor, que vai estar conosco, Senhor, nesta live, Pai, de oração, Pai. Cada vida que vai estar entrando. Cada vida, Senhor, que depois, Papai amado, vai estar vendo, Senhor Jesus. Eu entrego, Senhor, cada vida agora, Pai. Eu entrego o lar dessa pessoa agora, Senhor Jesus, nas tuas mãos. Que o Senhor venha se fazer presente, meu Pai amado, aqui, Senhor, neste ambiente. Ser aqui comigo, meu Deus, que eu possa ser, Jesus, um canal, Senhor Jesus, de bênção, Senhor, na vida dos teus servos, na vida dos teus filhos, Pai. E que a tua graça, que a tua presença, Senhor Jesus, possa invadir, Senhor Jesus, o lar dos teus filhos, das tuas filhas, Senhor, meu Deus, neste momento, Senhor. Eu glorifico, Senhor, eu exalto o teu nome, Senhor. Seja bem-vindo, Pai. Seja bem-vindo, Filho. Seja bem-vindo, Espírito Santo, em nosso meio. Oh, grandioso Deus, poderoso Deus, fiel é o teu nome, Senhor Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Eu creio no teu agir, eu creio, Senhor Jesus, no teu operar, Senhor Jesus, nessa noite, Senhor, nesta madrugada, o Senhor irá falar conosco, Pai. Eu creio, Senhor, que o Senhor irá falar conosco. Eu creio, Senhor, que grandes coisas o Senhor vai fazer, Pai, no nosso meio, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e aleluias. Engrandecido seja o nome do Senhor. Olá, povo de Deus. Glória a Jesus. Pode abaixar, por favor, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja do Senhor na paz do Senhor Jesus. Amém, igreja. E aí, estão aí ansiosos, estão aí preparados. Ansiosos, não quero falar ansiosos, não. Quero falar se quem está aí do outro lado, desculpa, quem está aí do outro lado, se está preparado para mais um dia de live, para mais um dia, para mais uma madrugada, aleluia, que o Senhor irá falar conosco, né? Eu tenho aprendido muito com o Senhor Jesus, né? E eu creio que os irmãos que estão aí acompanhando também têm aprendido com o Senhor Jesus, né? Glória a Deus. Então, irmãos, como, né, sempre de costume, né, já saudei vocês com a gloriosa paz do Senhor Jesus, né? Vou novamente estar me apresentando, é de costume, né? Porque algumas pessoas não me conhecem, outras pessoas vão estar vendo em outras redes sociais. Bom, sou serva do Deus Altíssimo, para a glória do Senhor Jesus. São 11 anos caminhando com o Senhor, graças a Deus, sabe, foi a minha melhor escolha. Na verdade, foi o Senhor que me escolheu, né? São 11 anos, graças a Deus. Sou casada com o pastor Ronaldo, sou mãe, para a glória de Deus. Vou ser avó do meu primeiro neto, congrego na igreja Remanescentes de Cristo, templo de adoração. Amém, igreja do Senhor? E vamos lá para mais uma live, mais um dia. Hoje nós vamos estar orando pela nossa vida sentimental.
aonde também é uma área que o inimigo está trabalhando muito. Muitas pessoas hoje em dia, né, a maioria das pessoas que a gente conversa e que pedem também a nossa oração, às vezes estão, né, entrando em depressão justamente por conta desta área, justamente porque foi muito ferido, muito machucado, não consegue mais se abrir, não consegue mais confiar. A maioria, irmãos, a maioria das pessoas que chegam até nós pedindo oração foi porque foi decepcionado, foi porque foi frustrado nessa área, né? E aí, entre depressão, entre crise de ansiedade, né? Mas nós estamos aqui nessa noite para a gente orar por essa área, que Deus venha curar, restaurar a nossa vida sentimental. E vamos aprender um pouquinho, né, na palavra, como de costume também já falei para vocês, todas as lives eu tenho repetido a importância de nós orarmos por algumas situações da nossa vida, mas também a gente aprender a declarar a palavra de Deus, aprender com a palavra de Deus, né? O que o Senhor quer nos dizer, o que o Senhor quer nos falar, o que o Senhor quer nos revelar. Então, eu separei nessa noite para vocês, nessa madrugada, né? 3 palavras, 3 leituras da palavra. Primeiro, eu quero que vocês abram comigo as vossas Bíblias em 1 Coríntios 13. Aleluia, louvado seja Deus. Primeiro nós vamos aprender o que é o amor, né? A primeira palavra aqui que vai nos ensinar aqui, nós vamos aprender o que é o amor. Amém? Então, abra comigo as vossas Bíblias, você que pode estar me acompanhando, você que pode estar com a sua Bíblia aí na sua mão. É muito bom, é muito importante. Abra aí comigo a primeira palavra. Hoje são 3 palavras, como eu falei. A primeira palavra é em 1 Coríntios, o seu capítulo 13 e o versículo 4. Nós vamos aprender o que é o amor. Talvez na sua Bíblia não vai estar falando a palavra amor, mas vai estar falando a palavra caridade, que é a mesma coisa, né? Então, vamos abrir. 1 Coríntios, o seu capítulo 13 e o seu versículo 4. Vamos aprender o que é o amor. Então, vamos lá. O que é o amor? O amor é paciente, é bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso. Não é orgulhoso, nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável, nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde, nunca perde a fé. Sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Amém? Agora eu quero que vocês também abram comigo em Provérbios. Aleluia, louvado seja Deus. Provérbios. É Provérbios 4:23, igreja. Uma passagem também que é muito bem conhecida da casa do Senhor, dos servos do Senhor Jesus. Provérbios 4, o seu verso. Provérbios 4, verso 23. Amém? Que diz assim: acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Mais uma vez eu vou fazer essa leitura. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Agora eu quero que vocês abram comigo Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, o seu capítulo 22 e o seu versículo 37. Evangelho de Mateus, o seu capítulo 22
e o seu versículo 37 vai nos dizer assim: Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo igualmente importante é ame o seu próximo como a si mesmo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós falamos aqui em 1 Coríntios o que é o amor e o que não é o amor. Nós falamos aqui, aleluia, em Provérbios 4, 23, falando que de tudo que se deve guardar, que a gente venha guardar o nosso coração. E agora a gente venhamos falar do primeiro e do segundo grande mandamento. O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento, amar o seu próximo como a ti mesmo. E falando sobre esse evangelho, né, esse capítulo agora que a gente falamos, Evangelho de Mateus 22, o versículo 39, fala assim: um segundo igualmente importante é ame o seu próximo como a si mesmo. Eu costumo dizer, igreja, que a pessoa mais próxima de nós somos nós mesmos. Tem muitas pessoas que, como eu comecei a falar aqui, que nessa área sentimental foi muito ferido, muito magoado, né? Eu comecei a falar assim que a maioria das vezes quando as pessoas nos procuram para orar e a gente sabe que aquela pessoa está sofrendo por depressão, foi justamente nessa área, porque essa área tem se tornado uma área frustrada na vida dessas pessoas. E você que tá aí do outro lado, você mulher, você homem, que depois, né, vai ter homens que vai estar acompanhando, vocês precisam entender que não tem como você amar alguém se você não se ama. Não tem como você amar, se dedicar a uma pessoa, amar uma pessoa se você não ama a si mesmo. O próximo mais próximo de você mesmo é você. E Deus, Ele quer que você olhe para você com um olhar de amor, com um olhar de carinho, com um olhar de ternura. Antes de você se doar, se entregar, você tem que olhar para você com esse olhar. Você precisa se amar, você precisa se respeitar. Tem muitas mulheres que têm vivido de migalhas, sabe? Desejando, se arrastando por amor de outras pessoas, mas não se valorizam, não se amam. E o primeiro mandamento também, que é a coisa mais importante, é você amar a Deus sobre todas as coisas. Eu quero dizer para você, mulher, para você, homem que está aí, que foi frustrado nessa área, que está aí lutando por essa área, que aquilo que falta em você, Deus completa. Talvez você tá aí, sabe, e se sentindo, sabe, triste, se sentindo abatido, se sentindo frustrada. Talvez você foi decepcionada, você foi traído ou traída nesta área. E você, sabe, assim, tem procurado preencher esse vazio em outras coisas. Às vezes tá procurando preencher esse vazio numa bebida, numa balada, numa festa, numa diversão com os amigos, na roda dos amigos. Só que eu quero te dizer que essa lacuna que está dentro de você, essa coisa assim que você tanto procura, que é a busca da felicidade, a busca de ser bem-sucedido, a busca de ser amado por alguém, de ser cuidado por alguém, você vai encontrar em Jesus. Exatamente o tamanho dessa lacuna
lacuna que está em você é o tamanho de Deus. Ele é aquele que preenche todo esse vazio, todo esse vazio, toda essa lacuna, tudo que foi deixado, tudo que foi frustrado na sua vida. Então, você precisa amar a Deus sobre todas as coisas, buscar esse amor em Deus, buscar esse refúgio em Deus. E quando você buscar esse refúgio em Deus, você vai ver que de nada vai te fazer falta. Sabe por quê? Porque Deus te completa. E aí você vai começar a olhar para você e você vai dizer assim, eu sou amada. Você vai começar a declarar e você vai começar a falar assim, o meu amado é meu e eu sou do meu amado. Aleluia, louvado seja Deus. Você vai começar a se olhar de uma maneira diferente, de uma maneira linda, de uma maneira maravilhosa. Muitas mulheres, muitos até homens, se fazem de tudo para chamar a atenção, sabe? A única pessoa que você tem que chamar a atenção é chamar a atenção do mestre. Você chamando a atenção do mestre, pessoas, né, querendo chamar a atenção, né, para se aparecer que tá bonito, que tá tudo ok, que tá tudo bem, mas quando você chama a atenção do mestre, quando você coloca isso no seu coração, amar a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar, ele vai preencher todo mesmo esse vazio, essa lacuna. Essa lacuna, esse vazio tem exatamente o tamanho de Deus. Então, eu quero dizer para você, homem, mulher que está aí, ame-se, se valorize. Deus, ele não tem migalhas para os seus filhos. Deus não quer que as mulheres fiquem, homens, né, fiquem correndo atrás de migalhas, porque nosso Deus, ele não tem migalhas para nós. O amor dele nos completa. E você, mulher, tem que olhar para você com um olhar de amor. Então você começa a se cuidar, você começa a se valorizar. Em nome de Jesus, busque ao Senhor. Uma mulher que busca a Deus, ela é completamente transformada. Ela é transformada por dentro e por fora. E quando ela é transformada por dentro, né, o exterior dela começa a ser aquela coisa mais linda. Sabe, ela não vai precisar fazer tantas coisas, não vai precisar ficar fazendo botox, não vai precisar ficar fazendo prática, não vai precisar ficar fazendo tantas coisas, porque, sabe, o seu rosto vai brilhar, porque o brilho do Espírito Santo vai estar sobre a vida dessa mulher, sobre a vida deste homem. Então, se o povo de Deus soubesse, aleluia, se o povo de Deus soubesse, se as pessoas soubessem, aleluia, o quão é prazeroso buscar a presença de Deus. Buscar a presença de Deus só nos melhora, a igreja do Senhor. Buscar a presença do Senhor Jesus só nos melhora, nos fazem lindos, nos fazem maravilhosos, porque Ele habita em nós e quando Ele habita dentro de nós, eita, por fora só é coisa linda, é coisa maravilhosa. O nosso rosto muda, a nossa pele muda. Tem gente que tá aí gastando com cremes e mãos, para ruga, para isso, para aquilo. Se eu te disser que se você buscar a presença do Senhor, eita glória, buscar a presença do Senhor, Ele transforma, Ele faz, Ele resplandece a glória dEle sobre a nossa vida, irmãos. E aí às vezes você vai olhar assim, eu já passei por isso, irmãos. Eu queria tanto chamar a atenção das pessoas e fazia isso, e fazia aquilo outro. E quando eu fui para a presença do Senhor, e quando eu comecei a deixar Deus trabalhar na minha vida, quando eu entendi sobre este amor dele para com a minha vida, que eu precisava me amar, que eu precisava me valorizar. Meu Deus, quantas pessoas eu ouvi falando, nossa, irmã, você tá diferente, tem algo diferente em você, tem um brilho diferente em você. Então, igreja do Senhor, faça isso, irmãos, faça isso. Essa lacuna, eu vou falar para vocês mais uma vez, essa lacuna, esse vazio tem exatamente o tamanho do seu Deus. Tem exatamente o tamanho do seu Deus. Então hoje nós vamos estar orando, irmãos, né? Vamos começar daqui a pouquinho, vamos começar a orar pela nossa vida sentimental, mas você precisa entender isso. Você precisa entender que o próximo mais próximo de você é você mesmo.
A pessoa mais íntima de você é você mesmo. E você precisa se amar. Você precisa, não é egoísmo. Tem muitas pessoas assim, ai, é egoísmo. Não. Como que você quer amar alguém? Como que você quer ser amada se você não ama você mesma? Se você não valoriza você mesma? Não tem como a gente receber amor e dar amor para alguém sem antes a gente se amar, sem antes a gente se valorizar. Mais uma vez eu vou dizer aqui nessa live, Deus não tem migalhas para os seus filhos amados. Deus não tem migalhas. O amor dele nos constrange, o amor dele nos completa. Então, nessa noite, a primeira lição que vocês vão ter para a vida de vocês, para nossas vidas, é amem a Deus sobre todas as coisas. Aprenda mais de Deus. Aprenda mais de Deus. E aprenda a se amar. E aprenda a se valorizar. Amém? Nós vamos orar. Temos aqui 3 grupos hoje para orar. Nós vamos começar. É isso aí. Nós vamos começar pelos solteiros. Nós vamos interceder agora pelos solteiros. Nós vamos interceder pelos aqueles que estão noivos, né? Peraí, vamos voltar aqui, que eu esqueci aqui de colocar aqui. Nós vamos orar pelos solteiros. Nós vamos orar por aqueles que começaram a namorar agora, para Deus vir, né, confirmar esse namoro ou não, né? Se for pedra de tropeço, que Deus jogue para longe. Depois a gente vai orar por aqueles que estão noivo, que já estão dando aí o passo para o casamento. E por último, nós vamos apresentar os casados. Ô, Jesus! Aí ele falou assim que é para orar pelas desesperadas. Oh, Deus! Aleluia! Então, eu tinha escrito aqui, colocado 3, mas são 4 grupos hoje que a gente vai orar. Nós vamos começar a orar pelos solteiros. Nós vamos orar por aqueles, aleluia, que começou o seu namoro, tá namorando. Nós vamos orar por aqueles que já estão dando, né, um passo maior, que está ali, né, que são noivos, que estão se preparando para o casamento, para que Deus venha, né, abençoar esse casamento, preparando tudo. E nós vamos orar pelos casados, né, para que o amor venha crescer cada dia mais na vida dos casados, amém? Né? Gente, não fala isso não, que vocês estão desesperados não, em nome de Jesus. Há um tempo, coisa boa é esperar no Senhor Jesus. Uma hora vai chegar a bênção, coisa boa é guardar o coração, amém? Então, vou pedir aqui pro meu companheiro, pro meu pastor, pro meu esposo, pro meu amigo, aleluia, aumentar ali o volume. Nós vamos orar ao Senhor Jesus, mas eu quero que hoje vocês olhem para vocês com um olhar de amor, amém? Um pouquinho de água aqui. Vamos orar ao Senhor Jesus sobre essas áreas, tá? E você também que tá aí do outro lado, né? Apresente mais alguém, sabe, que tem sofrido nessa área. Talvez tenha uma amiga sua, um amigo que você sabe, um parente que tá sofrendo nessa área, né? Vamos quebrar essa maldição também, que é uma maldição também hereditária. Às vezes a mãe não foi feliz, aí o filho não é, e vai passando pela geração. Nós vamos decretar agora. Te convido a orar comigo em nome de Jesus. Então vamos lá. Primeiro, os solteiros. Aleluia. Vamos orar pelos solteiros em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Iniciando agora, Jesus, a nossa oração, nesse propósito, Senhor Jesus, da nossa vida sentimental, Pai. Ô Espírito Santo de Deus,
Primeiro grupo, Senhor, que nós vamos orar, Senhor Jesus, agora, unido junto com cada um dos teus filhos e filhas. Nós vamos orar, Senhor Jesus, pelos solteiros, Pai. Jesus, pelos teus filhos ali, Senhor, meu Deus, que tem orado ao Senhor, pedido, Deus, um companheiro, uma companheira, Senhor, segundo o seu coração, segundo a sua vontade, Pai. Ajuda, Senhor Jesus, os teus filhos, as tuas filhas a esperarem com paciência, aleluia, com paciência no Senhor. Jesus vai tirando, Senhor Jesus, toda a ansiedade, Senhor, meu Deus. Senhor, nós decretamos em Provérbios 4, lemos em Provérbios 4, aleluia, verso 23, Senhor Jesus, que é para guardar o coração. Jesus, ajuda os teus filhos, as tuas filhas a guardarem o coração, Deus. Não deixa, Senhor, cair nos laços, não deixa cair nas tentações, não deixa, Senhor, cair nos pratos, meu Deus amado. Deus, brinda, Senhor Jesus, os olhos com a blindagem do Senhor. Não deixa, Senhor Jesus, caírem, Senhor, brinda os ouvidos, aleluia, dos teus filhos, Senhor, das tuas filhas, brinda os ouvidos, para não vir cair, Senhor, em qualquer conversinha fiada, Senhor. Oh, Jesus amado, abre os olhos, Pai. Mostre, Senhor, meu Deus, se é ovelha ou se é lobo. Se são aqueles, meu Pai amado, ou aquelas, Pai, que muitas das vezes, Senhor Jesus, a gente olha pela aparência e acha que é um grande homem de Deus, que é uma grande mulher de Deus, Pai. Mas, Senhor Jesus, só está a capa, só está enganando. Guarda o coração, Senhor Jesus, dos solteiros, Pai. Acalma, Senhor Jesus, o coração dos solteiros. Ajuda a esperar em Ti. E enquanto eles estão no tempo de espera, que eles possam, Senhor Jesus, entregar a sua solteirice ao Senhor. Que eles possam, Senhor, Te servir, Pai. Porque a Tua palavra, Senhor, fala que os solteiros cuidem das coisas das coisas do Senhor. Os solteiros, meu Pai amado, aleluia, Pai, tem o privilégio maior de poder adorar ao Senhor Jesus. Depois que se casa e se forma uma família, Senhor, a gente tem que olhar para nossa casa, para nossa família, mas enquanto estamos ali, Senhor, sendo solteiro, é uma dedicação total a Tua obra, a Tua vontade. Jesus amado, guarda, Senhor Jesus, os Teus filhos, não deixa, Pai, os Teus filhos caírem, Senhor. Eu peço, Senhor Jesus amado, que o Senhor não deixe, Pai, cair nos laços, que o Senhor não deixe cair nas tentações, que o Senhor não deixe, Senhor Jesus, cair, Senhor Jesus, na fornicação, Pai, até mesmo, Pai. Ah, Jesus amado, cair, Senhor Jesus, nesse laço, nessas conversinhas, Senhor, meu Deus. Jesus amado, ajuda, Senhor, os Teus filhos. Ajuda, Senhor, as Tuas filhas, Senhor Jesus. Mata, Jesus, essa carne que grita, Espírito Santo de Deus. Mata, Jesus, essa carne que está gritando, Senhor, fora de hora, fora de tempo. Espírito Santo do Senhor Jesus. Ajuda, Deus, a esperar em Ti, Pai. Ajuda a esperar em Ti, Espírito Santo do Senhor. Clamamos agora, Senhor, por aqueles, Deus, que engrenou, Senhor, que iniciou, Senhor, um namoro, Pai. Talvez, Senhor, entrou nesse relacionamento sem orar ao Senhor. Talvez, Senhor Jesus, porque são anos de espera, Senhor Jesus. Às vezes não queria, Pai, ficar sozinho, Pai. E não pediu nem a confirmação do Senhor e já está engrenando, Senhor Jesus, em um namoro, Pai. Mas eu venho, Senhor Jesus, te pedir, Senhor, que se não for, Pai, da Tua vontade, que o Senhor arranque com pressa. Que o Senhor tire do caminho com pressa, Senhor Jesus. Que o Senhor dê livramento, Pai, nessa área, Espírito Santo de Deus. Se não for, Senhor, do Teu querer, do Teu agrado, da Tua vontade, Deus, arranca, tira do caminho.
Faça, Senhor, esquecer o caminho da casa da pessoa, o celular, o número do celular da pessoa. Faça esquecer, Jesus, essa pessoa, Pai. Arranca, Deus, com mão forte. Mas se for, Deus amado, Deus poderoso, direcionado do trono do Senhor, se o Senhor tiver nesse negócio, Pai, abençoa, Pai. Abençoa. Se o Senhor tiver nesse propósito, nesse negócio, Senhor, quebra as correntes, tira todo impedimento, tira toda a barreira, no nome santo do Senhor Jesus, Pai. Trabalha, Jesus, nesta área, Senhor. Tem pessoas, meu Pai, que nesta área foi tão ferido, foi tão decepcionado, Jesus. Tem pessoas, meu Pai, que nem acredita mais no amor. Tem pessoas, Senhor, que nem acredita que nesta área vai ser feliz, Pai, novamente, Deus. Oh, Espírito Santo, mulheres, Senhor Jesus, aleluia, Pai, que foram agredidas, mulheres que foram abusadas, até mesmo homens, Pai, aleluia, que passaram por traumas, foram traídos, Pai, meu Deus, foram traídas, Senhor Jesus. Eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor venha trazer esta cura, Senhor. Esta cura, Senhor, esta cura, meu Pai amado, na alma. Esta cura, Senhor Jesus, eu te peço, Deus, nesta noite, Pai, nesta madrugada, Jesus. Apresentamos, Jesus amado, a Ti, Espírito Santo de Deus, aleluia. Oh, glórias a Ti, Senhor. Apresentamos ao Senhor, Jesus, essas causas a Ti, Senhor. Tira todo o trauma, Pai. Tem mulheres, Pai, homens, Jesus, que foram traumatizados, meu Pai amado, nesta área, Senhor. E às vezes, Senhor, se pergunta mesmo, será que eu vou ser feliz? Será que ainda o Senhor tem isso para mim? Ou será que eu vou viver sozinha pelo resto da minha vida? Oh, Jesus, oh, Pai. Oh, Deus, restaura, Jesus amado, esta alma, Pai, ferida. Esse trauma, Senhor Jesus, vivido, Senhor, meu Deus, nesta área, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu venho repreender, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Senhor, eu quero clamar, Jesus amado, agora, Pai, também pelos que estão noivos, Jesus. Aqueles, Papai amado, que começaram a dar entrada, Senhor Jesus, ao casamento, que estão ali, Senhor, preparando, Jesus amado, o casamento, preparando a festa de casamento, aqueles que já estão, Senhor Jesus, comprando ali, Senhor, seus móveis, imobiliando, Senhor, a casa. Eu peço ao Senhor Jesus que o Senhor possa, Pai, ajudar, Senhor, essas vidas, Pai, agora. Que o Senhor possa entrar também no financeiro, Senhor Jesus, porque a gente sabe, Pai, quando estamos nos preparando para casar é tanta coisa, Senhor. São tantas coisas, Pai. Prepara o casamento do Teu povo, Jesus. Prepara a festa do Teu povo, Jesus. Que o Senhor venha se fazer presente na festa, Pai. Oh, Deus da condição. Talvez, Senhor Jesus, tenha alguma mulher, Pai, aqui que, Senhor Jesus, tem o desejo ainda de casar, Senhor, dentro da igreja, Pai. Que não, Senhor Jesus, casou somente ali no civil, mas tem esse desejo no coração, Senhor, de casar, Senhor Jesus, ali no altar, de casar, Senhor, vestida, Senhor, de noiva, Pai. Oh, Jesus, Tu é aquele que ainda realiza sonhos, Jesus. Tu é aquele, Senhor, que ainda realiza sonho, Pai. Aquilo que pra gente, Deus, às vezes é impossível. Olhamos pra nossa situação, às vezes até financeiro, Senhor, e não conseguimos. Mas para Ti, Senhor Jesus, tem jeito sim, Pai, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoa, Jesus, os noivos, Pai. Ajuda eles a esperarem e se manterem firmes, Senhor. Ajuda eles a se guardarem, Pai. Se santificarem, Senhor Jesus, até chegar ao altar, até chegar ao amém, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Quero clamar agora, Senhor Jesus, pelos casados, Pai. Jesus, aumenta o amor, meu Deus amado, na vida dos casais. Vou pegar aqui na mão do meu varão, aqui em nome de Jesus, que nós vamos profetizar juntos. Aleluia. Senhor, aumenta, Jesus amado, o amor na vida dos casais, Senhor. Quantos casamentos, Senhor Jesus, frustrados, Pai.
Jesus, nós queremos repreender, Senhor Jesus, todo divórcio, Senhor Jesus. Toda crise, Senhor, meu Deus, no casamento, Pai. Todo esfriamento, Senhor Jesus, no leito conjugal. Tudo aquilo que se levanta, Senhor Jesus, contra os casais, meu Pai amado. Toda palavra ao contrário, Senhor Jesus. Toda oração ao contrário, Senhor, na vida dos casais. Faça esse homem, essa mulher compreender um ao outro, amar um ao outro. Que os maridos, Pai, venha, Senhor, amar as vossas mulheres, a vossa esposa, Senhor, como Cristo amou a igreja, zelar como Cristo amou a igreja, e que nós mulheres, Senhor, venhamos aprender, Senhor, a respeitá-lo, a honrá-los, Pai, a ser submissos, Senhor, submissas, Pai. Oh, Jesus amado, Deus querido, abençoa, Senhor Jesus, esta área, Senhor, a área sentimental, meu Pai. Nos ensina, Senhor Jesus, a olhar para nós com um olhar de amor, Senhor, que a gente possamos nos amar, que homens venham se amar, que mulheres venham se amar, Senhor, se valorizar, Jesus amado. Oh, Senhor, se valorizar, meu Pai, em nome de Jesus. Deus eterno, eu quero repreender, Pai, no nome santo do Senhor, Pai. Aleluia, Senhor Jesus. Toda maldição, Senhor Jesus, que foi lançada nesta área, Senhor. Talvez, Senhor Jesus, ali, Pai, a mãe não foi feliz nessa área, Senhor Jesus, e vem acompanhando os filhos, os netos, Senhor Jesus. Nós neutralizamos, Senhor Jesus, esta ação do inimigo, Pai. Eu declaro, Senhor Jesus, que tuas filhas vão ser felizes, Pai, nesta área, ó Deus. O Senhor vai restaurar, Senhor Jesus, esta área, Pai, na vida dos teus filhos, Pai. Você que está aí do outro lado, apresente também, aleluia, a vida de mais alguém. Não ore só por você, mas apresente também a vida de mais alguém, a vida de alguém que você sabe que está sofrendo. Talvez é na sua família. Você olha e você vê as mulheres, os homens da sua família, assim, sofrendo nesta área. Pede, apresenta. Fale o nome dessa pessoa, fala assim: Senhor, restaura, Senhor Jesus, a vida sentimental dessa pessoa, de fulano de tal. Não interceda só por você, não queira a bênção só para você, mas interceda pelos outros. Interceda agora, aleluia, também clamando pelos seus filhos, que eles vão ser abençoados nessa área, na área sentimental. A sua descendência vai ser abençoada, que tudo aquilo que foi feito, talvez obras malignas nesta área, seja desfeito agora pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Toda obra maligna, aleluia, toda simpatia, meu Deus, toda obra de simpatia, toda obra de encantamento, meu Deus amado, pessoas que perderam o casamento, Jesus, por obras, papai amado, de simpatia, de encantamento, meu Pai. Oh, Jesus, vai sendo quebrado agora em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, tudo aquilo, Senhor, que fizeram para essa pessoa, toda amarra, Senhor, toda amarra, Jesus, na área sentimental, todo nó, Senhor Jesus, meu Deus do céu. Meu Jesus, neste momento, aleluia, a qual estou intercedendo aqui, orando, Deus me mostra assim como se fosse panos, e esses panos todos assim com nó, é um pano branco, como se fosse uma camiseta, irmãos, uma camiseta, e essa camiseta cheia de nó, mas no nome do Senhor Jesus, toda amarra nesta área, todo nó vai ser desfeita agora pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Toda palavra Rabassoriande cantarabachorabacantarabacia. Rabassoriande cassiarabachoraka. Romostoye canteremana suriande cantarabasuriande carabasuriande cai. Talvez no momento agora desta oração, vai ter pessoas que estão com ânsia de vômito. Talvez agora nesta oração vai ter pessoas, aleluia, que vai sentir tontura, dor forte na cabeça. Rabassuriande carabachoquerarabaia suriande cai. É o Senhor desfazendo a obra. Oh, perdoa aí
Às vezes eu sinto, irmãos, às vezes quando é para alguma pessoa eu sinto que eu estou sentindo muita ânsia de vômito neste momento. É o Senhor desfazendo. Intercede aí, pastor, em nome de Jesus. Vai intercedendo aí, rabassuriande cantarabachora bacadarabás. Ramanda e assuriande catarabachuriamacácia. Se sentir vontade de vomitar, vomite, põe pra fora, põe pra fora. E andarabacanchoramanda sai. Ramando que narasiriamanto e astiramanasiaracaiarasúbia. Meu Deus, toda amarra agora nós desfazemos pelo poder que há no nome do Senhor. Toda obra de encantamento nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Iramastu yande cantarabasuriande cantarabashuriande caia. Ramando yasuriante orama cantaramasuriande cai. Ramando yasuriande rama cantorama yasuria. O Senhor está repreendendo uma dor aqui, irmãos, que pega das costas, aleluia, para aqui para frente, assim, eu não sei falar o nome direito, irmãos, mas você que está sentindo essa dor aí forte, como se estivesse dando uma pontada em você agora, no momento da oração, o Senhor está repreendendo este mal. Aleluia, o Senhor está repreendendo este mal em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Irmãos, Deus me mostra como se tivesse feito uma obra, irmãos, para quando a pessoa tivesse relação sexual com o seu esposo. Para isso, é para mulheres casadas que estão aí, casadas. Sentisse muito incômodo, muita dor na hora que vai, né, ter a relação, e o Senhor está quebrando isso agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, foi uma obra feita. Foi uma obra feita. Aleluia, o Senhor está desfazendo agora. Seja curado. Seja curado, seja curado, seja curada. Seja curada agora em nome de Jesus. Seja curada agora em nome de Jesus. Seja curada, seja curado em nome de Jesus. Todas as amarras, todas as correntes venham ser desfeitas agora. Correntes, tudo aquilo que aprisiona essa vida agora, nesta área sentimental, vai sendo quebrado agora, em nome do Senhor Jesus, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, nesta madrugada, meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Santo, o Senhor está visitando leitos conjugais agora, aonde o esfriamento tinha tomado de conta, aonde o esfriamento, aleluia, aonde o homem já não procurava, a mulher não queria procurar mais. Deus está entrando agora, irmãos, enquanto eu ministro esta cura, essa libertação no leito conjugal, o Senhor me mostra uma cobra no meio, aleluia, da cama, no meio do casal, entre ali o casal, meu Deus. Jesus está quebrando agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda traição, todo esfriamento, Rabasiriande cantarabasuriande cai, Ramantu yaste carabashoriama cantaramácia, Rimini suriande cantaramanaya suriande cantaramácia. Em nome de Jesus, pelo poder que há no nome do Senhor, eu neutralizo agora esta ação do inimigo. Eu neutralizo agora esta ação do inimigo nos leitos conjugais, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Não vai haver separação, Senhor Jesus. Vai haver, Senhor Jesus, mais amor, mais amor, mais amor, mais amor, mais amor, Senhor. E os teus filhos, Senhor, que estão no tempo de espera, Jesus, vão guardar o seu coração.
vão guardar o seu coração e esperar em Ti, Pai. Prepara o Boaz, meu Deus amado, para tuas filhas. Prepara, Senhor, um homem reto que venha, Senhor, honrá-las, que venham amá-las, que venham, Senhor, respeitá-las e, acima de tudo, Senhor, sendo homem reto, temente ao Senhor e que se desvie, Pai, do mal, Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te agradeço. Começa a agradecer também você aí que está do outro lado, porque grandes coisas o Senhor fez por nós nessa madrugada. Oh, Jesus, obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por esse período de oração. Obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem revelado a nós neste momento, Senhor. E eu creio, Senhor, e eu profetizo, Senhor, restauração, cura na nossa área sentimental, Pai. Cura! O Senhor já curou, o Senhor já restaurou. Nós iremos ser felizes. Declare aí para você mesmo, aleluia, que você vai ser feliz nesta área. Vai ser feliz. Todo choro foi embora, em nome de Jesus. Todo espírito depressivo, todo espírito de ansiedade causado por traumas nessa área na vida sentimental foi quebrado pelo poder que há no nome do Senhor Jesus nesta madrugada. Quantos creem assim, digam amém. Oh, glória. Aleluia. Amém, igreja do Senhor. Amém, amém, amém. Amém, servos e servas do Senhor Jesus. Eita, Deus maravilhoso, aleluia. Obrigada, Jesus, obrigada. Nossa próxima live amanhã, quebra de maldição. Amanhã é guerra, hein, povo de Deus? Amanhã nós vamos guerrear, tá? Então, a gente já começamos pela nossa vida espiritual, pela nossa família, pela nossa saúde, pela vida financeira, hoje pela vida sentimental, amanhã quebras de maldição, aleluia. E aí, como de costume, já falei para vocês, abrir um jejum de alguma coisa, algumas pessoas eu vi que já está fazendo, comentou comigo que estava fazendo, é muito bom a gente poder, né, se alinhar e fazer. E já tô te preparando para as 3 da madrugada semana que vem. Já falei para vocês que não vai ser todos os dias. Eu vou ver os dias certinho, vou estar falando para vocês, mas eu quero ver os guerreiros da madrugada. Essa live vai se chamar Guerreiros da Madrugada. O meu propósito aqui, irmãos, é fazer com que o povo de Deus voltem às práticas, né? Voltem a praticar as disciplinas espirituais, né? O meu intuito aqui é fazer você se aproximar mais de Deus, eu e você se aproximar mais de Deus, eu e você ler mais a Bíblia, eu e você abrir jejum, eu e você aprender a orar de madrugada. Tem muita gente que muitas das vezes sozinho não tem força para orar na madrugada, mas a gente aqui, sabe, entrou 9 pessoas aqui, a gente sabe, juntos a gente vai, sabe, tendo mais força, nós sabemos que tem outra pessoa ali que vai estar orando com a gente, né? Então, assim, esse é o meu foco, esse é o meu propósito, fazer com que as pessoas, fazer com que vocês se aproximem mais de Deus, que vocês entendam que pra gente ter uma vida de vitória é oração e jejum, é leitura da palavra, é meditação, é uma vida de renúncia, é uma vida de santidade. É só assim que a gente vai conseguir vencer e chegar rumo ao céu, tá bom? Então, eu conto com vocês amanhã para mais um dia, em nome de Jesus, guerreando, né? Amanhã tem, amanhã não, hoje, daqui a pouquinho, lá na Igreja Remanescente de Cristo, 7 horas, tem consagração, aleluia, e mais à tarde, às 2 horas, tarde de bênção. Então eu conto com você também ali para guerrear conosco. Nossa tarde de bênção também é
1 hora de intercessão, 1 hora de oração. Foi algo que o Senhor ministrou ao meu coração. 1 hora orando, né? Então a gente está ali, quem está na frente desse trabalho é a nossa missionária Andresa. Esteja ali, irmãos. Chegue ali, dobre o seu joelho, ore em pé, interceda, sabe? Ore, se rasgue diante da presença do Senhor Jesus. Quanto mais oração, mais poder. Quanto mais oração, mais a gente vê milagres acontecer. Quanto mais oração, mais, sabe, vitórias vão ser alcançadas na nossa vida. Então vamos aprender a orar, igreja do Senhor, a orar, a buscar voltar a ser aquela igreja primitiva de oração, de jejum, aquelas mulheres do fogo, aqueles homens do fogo e do poder de Deus. Amém? Um beijo, até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau, tchau.